Oi, gente. Tudo bem? A gente atrasou um pouquinho, mas agora estamos ao vivo. Vou fazer uma testagem. Vocês estão me ouvindo bem? Noite para todo mundo. Tá dando para ouvir certinho? Oi, oi, boa noite, gente. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos aí de som? Todo mundo ouvindo bem? Eu tô ouvindo legal. Legal, então. Vamos dar um tempinho só para a galera entrar, daí a gente já inicia. Tranquilo. Ai, ótimo, já tem gente cobrando aqui. Atrasados, mas Foi mal, gente. Esse mundo das lives acho que a parte mais confusa do trabalho online em casa é manejar essas lives. real. Eu sempre me bato mais. Não, e sempre acontece tudo, né? Sim. Tipo, tudo mesmo. A gente fez teste ontem, tenta se antecipar, mas sempre tem alguma surpresa. Sempre acontece. Mas vai dar certo. O principal somos nós aqui, essa galera linda entrando. Podemos fazer as apresentações, talvez? O que você acha? Legal. Quer começar? Não, pode ir, manda bola aí. Então, pessoal, meu nome é Lauriana, sou enfermeira, subversiva da Regional Goiás. E hoje vai rolar um projeto, né, que a gente está trabalhando nele já tem, acho que umas 2 semanas, né, Lucas? Por aí, Já tem parece umas mais, 2. né? Mas, assim, Parece que faz muito tempo. Vai rolar um projeto muito legal. A gente quer trazer provocações, provocar, assim, um debate que ele seja ampliado nas nossas organizações e em todas as organizações. E acho que é basicamente isso, por enquanto. legal. Bom, eu sou o Lucas, sou psicólogo, recém concluí meu mestrado aí, que foi uma experiência bem interessante concluir isso durante a pandemia, embora espero que nunca se repita de novo, né? Sou militante também da Insurgência, uma organização que constrói o PSOL, né, a Quarta Internacional também, e já desde que eu comecei a militar aí há uns 5, 6 anos atrás, eu sempre fui percebendo, talvez inclusive pelos ossos do ofício aí, né, um certo descuido com a questão da saúde mental de um modo geral dentro das organizações. E é um pouco disso também que a gente vai querer falar hoje, né, ao mesmo tempo que também a gente vai receber as perguntas de vocês aí, esperamos que a gente consiga abordar o maior número de temas possíveis aqui, né, e acho que vai ser um bate-papo bem legal. E parabenizar aí a Lauriane pelo dia dela, né, que foi ontem, dia da enfermagem, tem sido fundamentais, né, nesse país, haja fígado para dar conta de um trampo desse, num momento desse. Arrasou. Obrigada, Lucas. Ontem foi um dia, assim, bem complexo. Mas a gente conseguiu fazer uns atos por aí, levantar a bandeira fora Bolsonaro, porque cuidar de saúde também é falar de política, né? Isso. Então, acho que a gente pode começar e a galera vai entrando, vai deixando pergunta, vai rolando por aí, que depois a gente vai ler e vai tentar responder. A gente tinha combinado, para a galera saber, né? De um início, eu faço algumas provocações,
O Lucas vai lançar as dele também, vai trazer algumas informações, eu quero trazer algumas também, e vamos tentar trabalhar com isso, beleza? Lucas, me ajuda com o tempo, tá? Às Se vezes quer que eu me marque perco. para você, posso Se você puder, te aviso com 5, pode ser? pode. Dá Manda uma bala. acenadinha. Tá bom, então. Beleza. Hoje, eu queria, como uma subversiva, né, formiguinha aí desse país, subverter essa ordem de narrativas que a gente tem quando a gente vai falar em saúde mental. Que, primeiro, é uma narrativa muito direcionada para uma hegemonia, né? Para uma hegemonia de pessoas, para uma hegemonia branca, para uma hegemonia de classe, né? E, assim, hoje eu quero falar com um grupo específico. Eu quero falar com vocês, subversivos, vocês, insurgentes, né? Assim, de uma maneira muito especial. Tá na militância, quem vive militância, quem faz militância, né? Quem começou agora, quem começou há pouco tempo, quem já faz isso há algum tempo. E assim, por que da relevância, né? Talvez não precisasse nem explicar, mas eu acho justo trazer alguns detalhes, principalmente quando a gente vai falar sobre saúde. Hoje, especificamente, a gente vai pautar a questão da saúde mental. Mas para a gente chegar nesse ponto de saúde mental que a gente vai chegar hoje, acho que é importante a gente entender um conceito mais amplo de saúde. O que é saúde? Quando alguém chega e fala sobre saúde, quando alguém pergunta para você, como está a sua saúde? O que é saúde para você? Né? E aí, assim, hoje a gente tem muita dificuldade ainda. Há um tempo atrás, há uns séculos atrás, a galera usava muito o termo saúde e ausência de doença. Infelizmente, ainda tem gente hoje que acha que é esse tipo de conceito que tem que valer. E eu queria trazer uma outra perspectiva de saúde, uma perspectiva de saúde ampliada. Né? E aí, essa perspectiva de saúde ampliada, ela tem todo um histórico, né, assim, no mundo, na compreensão, nas pesquisas e na vivência, né, das pessoas, historicamente falando. E através de toda essa história de, vamos dizer assim, pós-revolução industrial e com a revolução industrial, a gente tem vários conceitos sendo construídos. E esse primeiro conceito de saúde como ausência de doença, ele precisa ser abandonado. Ainda hoje, uma galera usa o conceito de completo bem-estar biopsicossocial, que é o da Organização Mundial da Saúde. Em 1948, ela lançou esse conceito. Só que hoje a gente já tem muitos estudos que falam sobre como essa definição é limitada. Né? Então, a gente precisa ter um alcance maior sobre o que é saúde, onde ela interfere. A gente ouve, quando a gente entra na militância da saúde especificamente, a gente ouve muito falar em determinação social da saúde. Hoje, assim, dentro do nosso sistema único, já é reconhecido os determinantes sociais de saúde, determinantes e condicionantes, né, assim que está no texto. A gente quer ampliar esse conceito e melhorá-lo, né, para chegar na questão da determinação social, né, como a gente precisa buscar. Mas por que eu estou falando de determinação social? Por que é que eu estou falando de conceito de saúde? Se a gente não tiver uma compreensão ampla, né, do que é viver bem, né, e assim, bem diferente desse negócio de lifestyle, né, que a gente vê a galera falando por aí, o que é bem viver? Eu queria fazer essa provocação mesmo. O que é bem viver? Se você parasse para pensar, como eu faço para viver bem? Só que aí, quando a gente vai pensar sobre isso, sobre o que eu preciso fazer para viver bem, o que é ter saúde,
né, o que é bem viver, por exemplo, há coisas que são transversais a isso. Eu vou passar por outros processos. Por quê? Eu vivo numa sociedade, infelizmente ainda, capitalista. Né? Mesmo que sejamos anticapitalistas, a gente ainda vive nessa sociedade. Então a gente tem toda uma estrutura que envolve a nossa forma de viver, a nossa forma de produzir, a nossa forma de pensar. E com tudo isso que nos envolve, o que é saúde para você? Como seria uma vida saudável? Será que dá pra gente pensar na saúde só depois que a gente, sei lá, tiver nosso momento revolucionário de derrubar as bases desse capital? Será que a gente precisa passar por todo esse processo que a gente já passa hoje, vivendo da forma que o capitalismo coloca, né, sobre nós, com todas as suas amarras, toda a sua questão estruturante? E por que eu estou colocando isso? Eu estou falando de determinação social, eu estou falando sobre conceitos de saúde, estou querendo alcançar um conceito mais ampliado, que aqui eu quero deixar ele, eu quero estabelecer ele no bem viver, né? Por que eu estou fazendo esse caminho? Se eu não tenho uma compreensão do que é saúde, do que é viver bem, eu não sei aonde eu quero chegar, né? E assim, passando essa parte do conceito amplo, né, de ampliar esse conceito, de sair daquela base antiga de ausência de doença, de pensar um pouco além do que a OMS propôs em 48, né? Aí a gente vai ter em 88, com a nossa Constituição Federal, o artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado. Que tipo de saúde, de narrativa de saúde é colocada por esse Estado, para nós? E aí, quando a gente começa a pensar nisso e nessa forma que esse tipo de discurso de saúde é imposto e é colocado, é possível a gente pensar assim, num estilo de vida, lifestyle, num estilo de vida com todas as opressões, com todas as desigualdades, né? Eu poderia dizer assim que opressões junto com desigualdades, juntas, né? A intersecção de todos esses problemas, eles constituem, né, a determinação social da saúde das pessoas, né? E chegando nesse ponto, eu estou tentando enxergar de uma forma mais estrutural. O que interfere na saúde de todos nós, né? Indivíduo, comunidade, grupos, em geral. Eu quero chegar no que interfere nessa saúde. Beleza. Aí eu vou buscar um conceito de saúde mais amplo. Eu saí daquele conceito de ausência de doença, eu cheguei num conceito aí em 1948, da OMS, que ainda não é completo, né, que ainda não respeita todas as subjetividades das pessoas, que ainda tem falhas, né, e aí eu entro também entrei no artigo 196 da nossa Constituição Federal, que fala sobre o direito à saúde. Então eu estou falando que o Estado, ele tem uma responsabilidade sobre a saúde das pessoas, sobre nossa saúde e da nossa militância. Só que o que esse Estado faz hoje, né? Sua forma, seu discurso e sua narrativa. Esse Estado, ele vem responsabilizando as pessoas pela sua própria saúde, né? E aí, por um exemplo, a gente ouve muito um discurso que, de uma certa forma, deturpa o autocuidado, né? Aí chegando mais nessa nossa área da saúde mental. É muito fácil para o Estado, por exemplo, dizer, vou usar a campanha da dengue, né? Dizer que o grande problema da dengue no Brasil é porque a gente tem que limpar nossos potinhos das plantas e não podemos deixar com água, e é local para reprodução
do Aedes aegypti e tudo mais. Então eu vou ter esses arbovírus se reproduzindo e vou ter uma incidência maior de dengue naquela região, naquele bairro. Porém, se a gente fizer um acompanhamento dos lugares onde existe grandes problemas relacionados à dengue e relacionados à dengue, né, ao acometimento de dengue e tudo mais, e outras doenças, né, chikungunya, várias outras doenças que vêm junto com a Aedes aegypti, que o Aedes aegypti é vetor. O que acontece? Eu descubro que eu tenho um grande problema de saneamento básico, né? E aí, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no tipo de discurso que ele responsabiliza individualmente cada um pelo seu problema. E a gente entra numa estrutura, né, de uma narrativa capitalista, né? Cada um cuida do seu. E a minha provocação, ela vem nesse sentido, da gente tentar pensar numa militância que trabalha de forma insurgente, de forma subversiva, né, contra esse tipo de narrativa que é posta. É muito fácil dizer, poxa, você não fez seu yoga, também tu não medita, claro que você vai ficar irritada. É muito fácil dizer isso. Mas, assim, o que existe de estrutura, né, assim, para essas pessoas, para que elas possam conseguir fazer determinadas coisas e cuidarem de si, né? Então, assim, meio fetichizante, você individualiza a coisa, só ali no individual a responsabilidade por coisas que muito dificilmente elas vão conseguir demandar, né? Muito dificilmente elas vão conseguir alcançar individualmente. Eu quero deixar essa provocação e vou concluindo aqui citando uma última coisa. Organizações. Direto para as nossas organizações. As organizações como um todo, organizações de esquerda, porque hoje eu sei que eu estou falando com a militância de esquerda, né? Salve, salve. Qual é a forma qual forma essas organizações estão buscando, né, ser e dar suporte para a sua militância, né? Ou a gente está entrando no mesmo caminho de um sistema que quebra as pessoas, de um sistema que usa as pessoas, né? Então, assim, eu queria deixar essa provocação, né? Eu penso que já existem alguns caminhos, há indícios de outros, mas vou abrir aqui para o meu companheiro, Lucas, fazer a fala dele e finalizo assim. Beleza. Obrigado, Val. Muito boa a sua fala também. Acho que já abriu aí uma série de ganchos e inquietações. Deu para ver até que já estava rolando algumas perguntas ali também. E fiquem à vontade aí, gente, para mandar mais perguntas, que depois a gente vai tentar juntar aí o máximo possível num bloco só e responder. Eu vou trazer mais provocações também, e por vício já de ofício, né, o meu trabalho é basicamente pegar conceito e destrinchar conceito. Meu mestrado com pesquisa conceitual, minha discussão sobre saúde mental é toda em torno do conceito, né, da onde que a gente vai partir aqui, já antes de tudo, né, o que seria uma saúde mental, né, o que é mental? Essa questão ela parece muito mais importante do que a gente pensa, e eu vou tentar demonstrar isso com um raciocínio bem resumido aqui, né? Acho que uma primeira coisa já para resgatar nessa questão de saúde mental é vamos dizer assim, um efeito colateral, não colateral, né? Arriscaria dizer até planejado em alguma medida, de uma lógica iluminista de cisão entre razão e emoção, entre mente e cérebro, um tipo de dualismo do ser humano, e que ao mesmo tempo é essencialista, né? Nós temos dois lados e um deles é a nossa essência, enquanto o outro é como a gente se comporta, né? Essa concepção em si só, ela já pode ser aí uma boa fonte de produção de sofrimento, né? E é isso que eu quero tentar demonstrar, né? Essa separação, razão e emoção, mente e cérebro, qualquer tipo de dualidade dessa, ela abre brechas muito grandes para uma concepção de ser humano que é bastante internalista, ou seja, tudo que eu sou está dentro de mim, não nas minhas relações,
né, ela evoca uma essência, sempre atribui ao ser humano uma essência, algo que é imutável em alguma medida, algo que é dele de maneira indissociável, e isso reforça muito uma lógica individualista, introspectiva, muito conveniente para o discurso capitalista, inclusive, né? Não à toa a psicologia nasce dentro do capitalismo e não tem como se livrar disso, e ela bebe de muitos desses discursos dualistas, independentemente aí de linhas que se reivindiquem assim ou não, né? É uma questão maior do que a psicologia, as narrativas que controlam o nascimento dela, né? Não algo que ela cria. Nesse sentido, então, o que eu quero chamar a atenção é que não deveria, ou pelo menos eu defendo, acho que é melhor dizer nesses termos, né, que não importa uma personalidade ou uma essência, o que nos importa são as relações. É nas relações que a gente intervém, é nas relações que a gente se constrói, é nas relações que a gente é construído. E essas relações são de um universo infinito, aí, de possibilidades, maneiras de construção, maneiras de propagação, né? E nas relações, especialmente as humanas, as palavras importam e muito, e mais do que as palavras, né? Os significados que a gente dá para as palavras. Um exemplo bem bobo, assim, de como esses significados se constroem de maneiras arbitrárias, são convenções. Os grupos concordam entre eles que uma determinada coisa quer dizer outra coisa. E isso é muito importante. Como o grupo chega neste acordo, como o grupo passa a ensinar isso para os seus outros pares, é profundamente determinante de como vai se lidar com a saúde, de como que vai se interpretar a saúde para ficar só no termo da saúde, né? Mas um exemplo bem bobo é assim, a palavra elefante não é um elefante. Se convenciona arbitrariamente que aquele conjunto de letras corresponde àquele animal que a gente conhece como elefante. Então, o que eu quero reforçar com isso aqui é que o significado das palavras ele é construído de maneira arbitrária, não tem uma relação direta entre as letras E, L, E, F, A, M, P, E e o animal, o elefante. O grupo estabelece um acordo, estabelece uma convenção de que aquilo é o significado correto. Quando a gente está falando de uma coisa simples, assim como o animal, elefante, palavra elefante, parece meio bobo. Mas quando a gente vai colocando molduras nessas relações, quando a gente começa a dizer maior que, igual que, diferente que, oposto a, similar, pior, melhor, quando a gente vai estabelecendo links entre as relações, aí a gente começa a complexificar o universo de significados. Uma coisa que num primeiro momento não tinha aquela conotação, como um exemplo bem bobo, falar que o São Paulo, né, eu sou sofredor São Paulino, né, São Paulo é maior que o Corinthians, nem eu estou acreditando muito nisso ultimamente, mas enfim, São Paulo é maior que o Corinthians, a relação maior que não é uma relação física, não é em tamanho, né, que o São Paulo é maior que o Corinthians, é numa relação abstrata, convencionada entre o grupo. Ser maior que, neste contexto, quer dizer ser melhor que. Estou dando uma volta, o que eu quero dizer com isso? Os links que a gente estabelece entre as palavras, entre os estímulos, são determinados pelo grupo. E, de alguma maneira, favorecem a sobrevivência daquele grupo, por mais contraditório que pareça. E a maneira como ele garante a sobrevivência pode fazer com que significados que sejam adoecedores, no médio e longo prazo para o grupo, se estabeleçam como verdades. Então, a própria construção de verdade, ela é uma convenção arbitrária. E aqui, óbvio que eu não estou falando da verdade no sentido matemático, de se eu soltar o isqueiro que ele cai, né? Não é esse tipo de verdade, mas sim de pressupor que existe um único sentido, um único significado para um termo. E o que se prega muitas vezes quando se fala de saúde é um único significado para um termo. A Laureane, ela exercitou um pouco aí de como que esse conceito é limitado, mas o que eu estou tentando demonstrar aqui é que o próprio conceito pode ser adoecedor ou promotor de saúde. A própria maneira como se constrói o significado, a própria maneira como se dissemina, como se propaga e como se pune algumas interpretações, mas se valoriza outras, transforma o significado que o indivíduo vai ter de saúde como algo que pode promover ou agravar a saúde. Então, mesmo se a gente não entrasse aqui diretamente na questão, poxa, ele tem dinheiro para pagar o serviço ou não, tem condição de fazer ou não, tem tudo isso ou não, o próprio conceito, a própria maneira que a pessoa interpreta a palavra já pode direcionar ela no sentido de mais ou menos saúde. Isso ficando só na questão da saúde mental. Então, entender a saúde mental como algo de uma outra dimensão do ser humano já é um caminho na direção de agravante de sofrimento.
porque você tende a buscar dentro, numa essência. A introspecção é que daria alguma resposta, e isso favorece uma lógica de relações do indivíduo com ele mesmo, e não com o outro. E isso, não por acaso, é fundamental para a concepção de sujeito que o capitalismo, especialmente o neoliberalismo, tem, né? Você que é a fonte de todas as suas soluções, você é que vai dar conta de todos os seus problemas, se esforce, dedua, etc, etc, etc. Meu tema de mestrado foi investigar o conceito de meritocracia, que é um conceito que atravessa aí, né, todas as organizações, seja ela de direitas e de esquerda, e não só isso, atravessa a história da humanidade, né? O trabalho vai lá em Confúcio e vai mostrando como desde o do confucionismo a ideia do merecimento, do esforço para distribuir recursos, inclusive saúde, né, distribuir acesso à saúde é um recurso, foi se desenhando em torno de um merecimento. Né, de uma ideia de que só aqueles que demonstram algum tipo de capacidade, e quem determina o que quer dizer capacidade é sempre os grupos dominantes, é quem vai ter acesso, é quem é merecedor da saúde. E isso constitui, né, não por acaso, o pensamento central do capitalismo. Né? A ideia do capitalismo é que as desigualdades são aceitáveis, porque alguns merecem, outros não. Nesse sentido, se considerar merecedor ou não também já é um agravante de saúde ou um promotor de saúde. Se eu não me considero merecedor porque não interessa o que eu faço, eu não consigo, isso também já empurra o indivíduo na direção do sofrimento. E aqui eu estou usando esse exemplo de propósito para que as próprias organizações se parem para pensar o quanto a gente não exige ou distribui recompensas dentro da organização de acordo com critérios arbitrários, porque eles sempre vão ser arbitrários, significados são arbitrários, né? Eles são convencionados e são arbitrários, mas sem refletir, a própria organização acaba reproduzindo o que é o espírito do capitalismo. E aqui, com o perdão do Weber, né, mas tem algumas coisas que a gente tem que reconhecer, independentemente, né, da nossa orientação teórica. Né, a provocação que ele faz sobre o espírito do capitalismo e o link disso com a ética protestante e a meritocracia é um estudo muito interessante para a gente pensar construção de identidades, né, e de que maneira a gente se relaciona com os sofrimentos. A próprio sofrer ou não vira uma questão de merecimento, né, e isso tudo vai contaminando o conceito de saúde e vai transformando ele numa coisa muito potencialmente danosa no controle das mãos de quem está. Né? Não adianta evocar o indivíduo biopsicossocial e na prática o que a gente vê é no máximo um bio ali, com um pouquinho de um psico ali, e o social sempre fica na ideologia, no abstrato. Né? Pensando especificamente na militância agora para jogar, eu estou jogando aqui provocações para ver também o que vem aí de retorno, então eu vou mudar um pouco de assunto agora e vou questionar um pouco quais fatores que podem estar impactando na saúde mental da militância nesse momento agora específico da pandemia. Né? A gente tem essas relações familiares, quem milita sabe que não é raro que militantes tenham problemas com a família, e nesse momento eles estão dentro de casa com essas famílias que muitas vezes a relação já não estava muito boa. Isso é uma fonte potentíssima, né, de sofrimento para todo mundo que está envolvido, não só para o militante. Né? É um tipo de tensão nas relações familiares ali que ninguém estava preparado para lidar, e esforçado dificilmente vai sair alguma coisa boa. A mudança abrupta na rotina, né, de uma lógica muitas vezes na rua, na intervenção, nos espaços públicos, para estar num espaço cada vez mais restrito. Né? É o auge assim, da privatização da vida. Né? Não que tenha nenhuma intencionalidade nisso, mas o vírus acelera o que já era um movimento cada vez mais comum aí do capitalismo, e que o 5G ia vir para disparar de uma maneira, vai vir, né, para disparar de uma maneira irremediável. As condições de trabalho para a realização de tarefa, que é basicamente ficar na frente do computador fazendo live, ficar na frente do computador fazendo reunião, ficar na frente do computador escrevendo texto, ficar na frente do computador digitando relatoria, então fica o dia inteiro no computador, muitas vezes sem nenhuma condição ergonômica, sem nenhuma uma cadeira confortável, que seja, uma mesa, internet, aqui coloque todos os recursos possíveis, né, que poderiam se relacionar. O grau de cobranças mais frequentes, está todo mundo mais ansioso, mais irritadiço, mais tenso, então as cobranças tendem a vir de maneira, inclusive, muitas vezes mais atravessadas. Né? Além disso, as próprias angústias e incertezas de todo mundo. Tipo, o que vai ser o futuro? O que eu vou fazer na minha vida? Será que vai ter emprego? Será que eu vou conseguir viver? Saio ou não saio do Brasil? Que diabo que eu faço nesse momento? E além disso, obviamente, né, ninguém estava feliz e saltitante antes da pandemia. Muita gente já estava com quadros de sofrimento bem avançados. O isolamento nesses contextos, nessas condições, só agrava esse quadro de sofrimento. Né? O que a organização
pode fazer a respeito disso, né? Essa é a outra preocupação, a outra provocação que eu vou trazer, aí tentando encerrar, mas acho que vou conseguir encerrar no tempo, até o que vai ser uma vitória pessoal, inclusive. A palavra de ordem, por mais abstrata que ela seja, né, e é óbvio que daí a mesma discussão que eu fiz de conceito de saúde vale para essa, mas é a ideia de acolhimento. Apesar de estar muito fetichizada, muito banalizada, né, a ideia de acolhimento ela é central, porque ela envolve uma série de comportamentos e uma série de conceitos que são muito caros quando a gente fala em solidariedade, por exemplo, que é o norte não, né, que é o sul aí da esquerda, né? O que a gente espera é promover mais solidariedade entre as pessoas, mais laços comunitários, uma sociedade que não seja pautada na competição, no individualismo, no acúmulo, acima de tudo, né? Num acúmulo que leva à destruição, e a gente tem visto isso cada vez mais, infelizmente, né? A pandemia acelerou um processo que talvez levasse um pouco mais de tempo para acontecer, a despeito dos que dizem aí, nossa, olha como o céu está limpo agora, porque não tem ninguém na rua. Não, gente, é só porque os meios de produção pararam, é isso que a gente quer mostrar, né? Não é o planeta que está melhor, né? É o capitalismo que está sofrendo aí um pouco para se reajustar uma variável completamente inesperada, né? Mas no sentido de acolhimento, algumas coisas razoavelmente simples podem ser feitas, mas que de um modo geral a gente não vê acontecendo, não vou dizer nenhuma, porque obviamente não conheço o trabalho de todas as organizações, mas praticamente nenhuma organização tendo como central no seu planejamento estratégico promoção de saúde. E aqui saúde enquanto organismo. Aí se quiser dividir em mental ou não, a gente discute de novo o mental, mas o importante é ter a promoção de saúde. É tão importante quanto abrir uma reunião com uma boa análise de conjuntura é saber como é que está cada um. Como é que está sendo a semana, está dando boa na universidade, no emprego, as tarefas estão atrapalhando nessas coisas, saca? Se colocar para ouvir mesmo, não precisa, obviamente que não tem a menor possibilidade de uma reunião ou de uma coisa dessas em grupo ter uma função psicoterapêutica, mas ter a função de acolhimento e de escuta já faz toda a diferença, porque ser cobrado e só ficar pegando tarefa, todo mundo já faz o tempo inteiro na vida. Ter espaço para ser acolhido e para ser ouvido, isso já é bem mais difícil. Eu recentemente comecei a acompanhar um grupo que está construindo o escritório local da Anistia Internacional aqui em Curitiba, e hoje tive a felicidade de participar de uma reunião deles, que era 30, 40 minutos, basicamente para a galera só ficar falando de sua vida. Jogando um pouco de papo, como é que tá, o que está acontecendo, não tinha tarefa, não tinha nada a se preocupar naquele momento. Foi um espaço só para fazer aquilo. Toda semana, toda quarta-feira, eles têm um espaço só para discutir essas coisas, só para ficar conversando mesmo, saber quem consegue participar, participa, quem não consegue, mas já é uma coisa que você percebe que, mesmo eu que tinha acabado de chegar ali, já tinha sentido um grau de proximidade daquelas pessoas muito maior, às vezes, do que a gente acaba sentindo dentro da militância, né? Isso é bem importante para as organizações se perguntarem, né? Para um militante se sentir parte orgânica, de fato, da organização, ele não pode se sentir só como um realizador de tarefas, né? Ele precisa, primeiro, ter bem nítido quais são os objetivos e valores da organização, onde de fato aquela organização quer chegar, de que maneira ela quer chegar lá, ter espaços de escuta e de acolhimento, que seja meia hora no começo da reunião, que seja meia hora durante a semana, em qualquer momento, quem conseguir participar vai lá e participa. Ter as relações de solidariedade, elas precisam ser construídas nas reuniões também. O sofrimento do militante não é um problema para ele resolver só na terapia. A organização é um espaço de relações, então ela também pode estar contribuindo, e com muita frequência contribui para o sofrimento do militante, né? Como então tornar que o espaço das organizações seja um espaço onde as pessoas se sintam de fato valorizadas, e não só alguém que tem que continuar competindo e se virando para a contra-tarefa e passando por um monte a lógica meritocrática do começo ao fim, né? A organização precisa parar de funcionar como uma empresa. Ela não tem só que ficar fazendo headhunting de militantes fodas, e aí a tarefa, e aí você... A lógica de muitas organizações é muito próxima da lógica empresarial, e aqui eu falo no pior sentido possível, né? É uma reprodução aí de uma lógica neoliberal muito complicada. As cobranças têm que ser proporcionais à realidade dos militantes, o que vai ser só possível se você conhecer seus militantes, se você souber quais as limitações ele tem. Não adianta ficar só cobrando a tarefa, que isso não... E pronto, né? E para finalizar aqui, uma última preocupação, até porque eu passei do meu tempo, não foi dessa vez? Por mais importante e fundamental que seja, né, o apoio psicoterapêutico, por mais que você possa
sugerir, né, para o militante, olha, busca ajuda. A gente sabe que essas ajudas também caem um monte de barreiras, tanto financeira como as longas filas de clínicas e escolas, né? Mas é mais importante levar em consideração que as relações também se constroem e se ressignificam nos espaços da militância. O sofrimento do indivíduo, ele também vai ocorrer no espaço organizativo e vai ser agravado ou não de acordo do quão preparado, ou pelo menos de quanto a organização considera que discutir saúde mental é viabilizar qualquer passo revolucionário. Não existe revolução com as pessoas adoecidas, entendeu? A lógica do quanto uma hora vai ficar tão ruim que daí vai melhorar, não, a galera vai morrer. É isso que vai acontecer, entendeu? A galera vai quebrar, que é o que a gente vê diariamente nas organizações, né? Então a organização tem que considerar que ela pode assumir um papel tanto de catalisador do sofrimento como de acolhimento do sofrimento. E isso, então, precisa estar no planejamento estratégico, e não só numa live, não só num bate-papo que o psicólogo vai lá para falar, olha, tá complicado mesmo, vamos fazer alguma coisa. Não, quando a organização pensa a sua estratégia, pensa as ações que vai tomar, uma delas tem que ser o cuidado, tem que ser o acolhimento. Então, acho que agora vamos ver aí o que vai vir aí do tiroteio aí dos comentários, e a gente vai trabalhando aí para responder. Valeu, gente. Ai, arrasou, adorei. Muitas provocações importantes, né? Acho que uma das coisas que ficou muito forte foi a questão a organização não é um fim em si mesma, né? Então, assim, essa lógica do capital é complicada. Então vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui. Gente, eu tô tentando passar sem fechar a live, me ajuda. Eu confesso que não é muito fácil aqui também. Entrou, vamos vendo aqui. Talvez, acho que tava o Juliano e o Borne, talvez eles possam caminhar pra gente lá no WhatsApp. Eu, pelo menos, estou com o meu WhatsApp aberto aqui, não sei como é que fica pra você. Então, favorece nossa vida aí. Sim, que esse catavim de comentários vai ser... o Juliano mandou algumas ali. Eu vou ler a primeira, e aí a gente vê como é que vai fazendo para responder. Se você quiser ler um bloco, ô Lucas. Pode ser. Ler um bloco de umas, se não tiver muito, né? Não sei, de umas 3, aí a gente vai... legal. Não, beleza. Vamos lá, então. Primeira pergunta. O Juliano não colocou de quem foi a pergunta aqui, mas a gente depois pode ver aqui nos comentários. Será que antes de derrubarmos o capitalismo, fazer terapia é só para nos adaptar ao inadaptável? Essa é uma boa pergunta. Olha. Que livro me indica para estudos sobre grupos e convenções sociais? Procurei muito e não achei, quero aprofundar no que você está falando agora. Com a pandemia, percebemos o quanto o capitalismo é ineficaz. Vai ser mais difícil derrubar o capitalismo agora que estão percebendo isso? Essa é quase uma pergunta de doutorado. Né? Um problema de doutorado. Vou apresentar mais duas, aí se for o caso eu retomo para a gente lembrar, mas é que eu acho que algumas são mais objetivas e outras vão ser mais longuinhas. Quais estratégias os militantes podem adotar para garantir seu bem-estar na militância? E quais ações as organizações que se preocupam com a pauta de saúde mental podem tomar de um ponto de vista coletivo para garantir o bem-viver de seus militantes? Acho que ficou meio um bloco aí, né, de ações de organização, estratégia dos militantes, algumas indicações de material e as provocações aí sobre se a pandemia se vai ser mais difícil derrubar o capitalismo agora que as pessoas estão percebendo que ele é ineficaz. Começa aí, lá o que eu já falei demais. Certo. Eu acho que vou começar por essa parte das estratégias, que acho que entra também junto com a questão das organizações, buscando assim, o bem viver ali na militância e na sua prática. É até algo que acho que eu vou puxar um pouco da fala do Lucas, né? Ele falou muito sobre acolhimento. E o que é acolhimento, né? Como que o acolhimento tem funcionado? Assim, dentro do SUS, por exemplo, a gente tem muitas recomendações, né, do início
o início do atendimento acontecer ali com um acolhimento, e através desse acolhimento a gente consegue estabelecer um vínculo com o nosso paciente, com os usuários do SUS e tudo mais. Mas o que acontece? Quando a gente cai numa lógica, né, numa lógica estruturada e capitalista, né, estruturada pelo capitalismo, a gente acaba incorrendo em muitos erros, né? E eu falo isso como uma militante do Sistema Único de Saúde, alguém que quer muito que dê certo e que seja para mais, que a gente consiga avançar, mas também com olhos para a realidade, para o que a gente consegue fazer dentro das nossas unidades básicas e de várias problemáticas que vão surgindo naquele momento de como que eu consigo fazer as minhas atividades, as minhas tarefas serem desenvolvidas, e aqui eu estou fazendo um paralelo, né, de como o sistema atende, o SUS atende, e como a gente chega nas organizações. Como a gente alcança um acolhimento real, concreto, né, nas organizações, como nós poderíamos alcançar, né? Vou tentar trazer uma alegoria disso. E aí, tá. Quando eu tenho um protocolo para seguir, né, assim, seu nome, nananã, vou ali, começa uma narrativa, uma conversa e tudo mais. Como aquilo se dá? Hoje, a maioria das pessoas que chega dentro do Sistema Único de Saúde para ser atendida, poucas vezes a gente consegue fazer uma anamnese, né, que para a galera que não é da área da saúde, a gente consegue fazer uma entrevista, uma coleta de dados, né, sobre a vida desse paciente, sobre as queixas dele e tudo mais, para a gente poder conversar e ter pelo menos uma visão inicial de quais os problemas que ele enfrenta e traçar estratégias para ajudá-lo, né? Como que isso acontece dentro do acolhimento da nossa organização? Né? Nossa organização tem acolhimento? Né? Existe um grupo de trabalho para resolver a questão do acolhimento? Como esse grupo é tratado? Esse grupo é tratado como prioridade ou ele é secundarizado? Né? As tarefas que vão para esse grupo. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro do SUS, a gente tem um protocolo muito bonito, né? Até ali no primeiro momento, a gente tem o protocolo de classificação de risco, que ele vem junto com o acolhimento, né? E assim, como que eu vou fazer? As pessoas passam por esse primeiro momento, no momento da porta de entrada dela do Sistema Único de Saúde, e elas simplesmente não percebem o acolhimento, porque o acolhimento não aconteceu, né? O acolhimento, ele está além de um protocolo. O acolhimento, ele cria um vínculo e ele se importa. Ele se importa com as pessoas, com o que elas sentem, com o que elas enfrentam, né? Então, sei lá, a gente está numa discussão enorme, como o Lucas colocou aqui, tipo, uma puta análise de conjuntura, só que os meus militantes estão quebrados, meus militantes estão em sofrimento, né? O que eu consigo fazer, né, com essa análise de conjuntura assertiva? Ela alcança a minha militância? Né? Eu consigo, a questão do tarefismo, né? É muita tarefa, né? E aí eu tenho meus militantes que são considerados importantíssimos, que são as pessoas, e são determinadas pessoas que são os nomes que toda organização conhece, que são as pessoas que ocupam espaços de representatividade. Como que a gente está numa organização anticapitalista que prega uma revolução, de fato, que ela quer lutar contra esse sistema que oprime as pessoas, né, que aumenta as desigualdades sociais e faz de tudo para que elas se mantenham? Como eu quero pensar em algo contra tudo isso e eu reproduzo opressões dentro das minhas relações, né? Porque quando eu trato o assunto, né, a temática de saúde mental como algo secundário, eu estou priorizando outra coisa. E
as pessoas que estão aqui nesse lugar de prioridade, essas pessoas não são as pessoas adoecidas, né? Então eu tenho um lugar para os meus adoecidos que não estão conseguindo tocar nada e tudo mais, e eu tenho um outro lugar para um grupo que tá tendo privilégio, né? E isso, gente, eu tô tentando trazer de uma forma construtiva. A gente precisa identificar quais são as nossas demandas e quais são os nossos problemas para a gente conseguir acabar com isso, né? E se colocar de fato como anticapitalistas, né, ecossocialistas e como a gente se propõe, alcançar o bem viver. Eu acho que eu falei muito também, vou passar a bola para o Lucas. Se eu não respondi, se faltou alguma coisa, alguém já lança aí a Pernambuco, saudando. Alô, Pernambuco. Passo para o Lucas na fala. Valeu, Lau. Pode puxar minha orelha aí se eu falar demais também, que às vezes eu me empolgo. Bom, as perguntas são por si só bem difíceis, né? Eu não vou me delongar muito nas estratégias, porque eu acho que a Lau já passou por isso. Eu também falei um pouco na minha fala, né, do que como é importante as organizações inserirem isso no seu planejamento estratégico, não delegar só ao militante a função de fazer o cuidado da sua saúde, promover espaços de acolhimento. O próprio militante deve, se possível, pautar isso, né, tensionar isso dentro da sua organização, né, não tomar só para si o sofrimento também, né. Uma das maneiras que a gente lida com o nosso sofrimento é, sim, militando, né. É uma das maneiras de buscar novos repertórios, de buscar novos olhares para problemas que também perpassam o nosso sofrimento, né. O sofrimento é produzido socialmente, então ele também tem que ser indagado nas organizações, né, e tratado dessa maneira por elas, né. Sobre as sugestões lá de literatura, eu confesso que eu fiz pesquisas assim, sem formalidades sobre o tema saúde mental na militância, né. Esse era o que eu queria que tivesse sido o meu tema de mestrado, mas por questões de orientação a gente achou melhor investigar o conceito de meritocracia, mas ainda se não um mestrado, talvez um doutorado, algo que eu pretendo investigar de um modo geral, da direita à esquerda, como que a militância... Tá dando um eco aí, peraí. Deu um ecozinho, só a última frase. Vamos lá. Me perdi. Eu queria fazer sobre saúde mental. Com um eco bem forte. Nossa, mas foi só na hora que você falou. Antes estava de boa. Pois é. Vamos tentar mais um pouco. Então. Estou me sentindo a mulher do sanduíche. Tá. Voltando, onde é que eu tinha parado? Agora eu me perdi feio. Dos materiais, sim, dos materiais. Como eu estava falando, a minha intenção é pesquisar, mas obviamente não é nenhuma grande surpresa que tem bem pouca gente discutindo saúde mental na militância. É um tema que, assim, faz uns 5 anos que a gente tenta levantar e tem todas as resistências possíveis, né? É quase como se não fosse o mais importante, assim, com muitas vezes o que a gente vê é esse reforço ao discurso do cada um com seus problemas lá, né? Meu Deus, gente, mas o que está acontecendo aqui? Falaram para diminuir o volume, eu vou tentar diminuir um pouco o volume, então... Nossa, para mim tá tão bom. Vamos ver. E a questão de grupos e convenções sociais, essa é uma discussão que eu faço mais a partir da minha linha da psicologia. Eu sou analista do comportamento, a gente tem um escopo de investigação que é a construção de significados, símbolos, e uma das teorias que discute isso é a teoria das molduras relacionais. Então, eu teria que pesquisar aqui textos mais introdutórios, porque de cabeça, assim, eles geralmente são um pouco mais contaminados do linguajar técnico, da linha. Então eles podem ser um pouco, tipo, nossa, não entendi, não quero nem saber mais desse negócio. Eu prefiro aproveitar essas oportunidades, às vezes, para mostrar aí uma leitura mais suave. Mas é uma das discussões que eu fiz no meu mestrado também, discutir a partir dessa linha teórica, que vai falar justamente das convenções arbitrárias, da construção de significado, das relações entre estímulos. Isso é tudo ela que, pelo menos foi a partir daí que eu discuti, né? Eu acredito,
com bastante tranquilidade que na sociologia devem ter discussões nesse sentido também, na própria psicologia, na linguística, mas o debate da análise do comportamento, ele parte do princípio do organismo como um só. A gente não tem nenhum tipo de divisão mente-cérebro, consciente-inconsciente, nada nesse sentido. E o nosso foco são como que se estabelecem relações, o que as mantém, o que as enfraquece. E aí é uma mudança de paradigma bem interessante, mas se eu começar a falar disso, eu não paro mais, então só vou dar essa provocação. Teoria das molduras relacionais, quem quiser procurar qualquer coisa nesse sentido e depois trocar uma ideia comigo, eu sempre estou bem à disposição e bem a fim de disseminar aí, né, a palavra da análise do comportamento, tanto quanto do comunismo também. E aí, especificamente na pergunta que acho que eu consigo responder melhor, é que fazer terapia é só para nos adaptar ao inadaptável. Metade da palavra. Inadaptável. Sim e não, e enfim, né, como qualquer relação nossa, ela vai ser contraditória mesmo. É importante se adaptar ao inadaptável em alguma medida nesse grande ventilador de merda que a gente vive, né? Não dá para só também ficar recebendo todas as porradas e levando elas integralmente. Em alguma medida, sim, a gente precisa se adaptar a coisas que não seriam adaptáveis, mas ao mesmo tempo isso obviamente vai gerar sofrimento, né? O que a gente chama de loucura, muitas vezes, na minha leitura, deve ser entendido como um mecanismo de adaptação. Só que é um outro mecanismo diferente do que talvez alguém em depressão utilize. É até curioso, né, que a gente use o termo loucura para falar de um tipo de sofrimento, mas não de outros. Porque daí o que está em disputa é o conceito de realidade. A loucura pressupõe um rompimento com a realidade. Será mesmo? Acho que precisa tomar mais cuidado com essa pergunta aí, né? Em tempos aí, inclusive, né, a lógica de delegar ao militante o seu cuidado, ou de isolar o militante de sofrimento é muito manicomial. Para ser completamente manicomial, só precisava trancar e jogar a chave fora. Mas a lógica de excluir, de tratar o problema como sendo do indivíduo e não das relações, não da organização, já aponta para algo bastante problemático, né? A gente tem que reconhecer os nossos limites também, e a terapia ensina isso, que tem coisas que você precisa se adaptar, mas isso é bem diferente de se resignar, de aceitar, de tomar como verdadeiro. É entender que tem lutas para serem lutadas em determinados momentos e outras para serem lutadas em outros momentos. Isso vai envolver um processo de aprendizado, vai envolver um processo de saber o que não se sabe, que é muito mais importante do que saber o que se sabe, né? O que promove mudança, o que empurra a gente em alguma direção, aí é o que a gente não sabe, né? Dificilmente o que a gente sabe. E, além disso, também, como eu falei, a questão dos conceitos, né? Como que é tratado o conceito de sofrimento, o conceito de saúde, o conceito de trabalho, de militância, o que diabos é militância, afinal das contas, né? Parece que está cada vez um termo mais abstrato, assim. Isso é um problema porque, enfim, né, pelo menos a pesquisa conceitual, quanto mais polissêmico é um conceito, mais fácil fica de dentro de uma mesma organização, que ela não explicita qual é o conceito que ela está adotando, que diversos conceitos, diversas interpretações discutem aquilo, mesmo sem perceber. Isso vai gerando ruídos na organização. Não que a organização deva ter obrigatoriamente um único conceito, mas se ela não considera que existem múltiplos significados disputando a narrativa, ela mesma vai criando condições para suas crises e para não conseguir lidar com elas também. Por isso que é tão importante se questionar o significado dos conceitos, como que ele se constrói, inclusive dentro da organização, né? E, por fim, né, vai ser mais difícil derrubar o capitalismo agora que perceberam que ele é ineficaz. É exercício, né? É elucubração. Qualquer resposta nesse sentido aqui não teria nenhum grande embasamento, assim, porque a gente está num momento muito complicado, assim, né, de fazer qualquer previsão. Cada dia é uma puxada de tapete diferente, uma surpresa diferente e uma aceleração da degradação, né, das relações sociais, das relações com o planeta cada vez mais severas. Mas, de um modo geral, a gente não precisa talvez se perguntar se é mais difícil derrubar o capitalismo agora que a gente percebeu que ele é ineficaz.
Porque, primeiro, né, quem percebeu que ele é ineficaz? Será que está tão disseminado assim? Será que todo mundo está tão convencido que é o capitalismo, que é ineficaz, ou é que não estão deixando ele dar certo? E eu tendo a achar que a narrativa que está em disputa é mais, não estão deixando o capitalismo dar certo. Vem esses comunistas, esses esquerdistas, essa galera dos direitos humanos, o bolsopetismo. É quase um delírio, mas enfim. Vem essa galera toda aí, e me parece que o que está em disputa não é a narrativa do capitalismo ineficaz. Acho que isso é uma coisa que é mais nítido para a gente na esquerda, né? Mas sim do capitalismo impedido. A gente ainda está sob a consigna do there's no alternative, não há alternativa, né? Desde a Thatcher nós estamos aí tentando convencer as pessoas que não tem alternativa, só que ela precisa ser construída. Ninguém vai trazer ela aqui pronto, né? E para construir ela, as pessoas precisam estar vivas, precisam estar minimamente saudáveis. Como que a gente promove isso? Que relações são essas dentro de uma organização que pode ser construídas que não vão só reproduzir as relações lá fora? Essa é uma reflexão, por exemplo, que no contexto terapêutico ela é fundamental. Se eu reproduzir dentro do consultório as mesmas relações que a pessoa tem lá fora, dificilmente vai haver alguma coisa. Dificilmente vai ter uma possibilidade para essa pessoa enxergar novos caminhos, né? Nesse sentido, inclusive, ainda que a gente saiba que tem todas as suas conflitos internos, como não poderia ser diferente, os espaços auto-organizados ainda estão tanto à frente do que as organizações como modo geral. Porque são espaços que ainda têm como pressuposto, em alguma medida, lidar com o sofrimento diretamente, e não encaminhar a tarefa. Então, acho que a gente vai jogando aí agora outras coisas, mas por enquanto era isso. Sim, eu quero jogar, mas tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser legal de tu responder, que ela tem a ver com meritocracia. Né? Eu só queria fazer umas colocações, porque muita gente falou assim, nós comentamos muito, né, sobre a questão do acolhimento, né, e como isso se dá, que tipo de acolhimento, que estratégias de acolhimento. E aí, quando a gente fala em acolhimento, a gente não pode achar que porque eu sou o acolhimento, eu faço parte, né, do grupo de trabalho do acolhimento, que eu sou um terapeuta, né? Então, assim, a gente precisa fazer essa diferenciação e, assim, é para a organização e é para a gente também, né? Porque muitas vezes a gente tem amigas, amigos, familiares, pessoas conhecidas que estão passando por um momento difícil, né? De sofrimento mental e tudo mais. E, às vezes, a gente pega aquela tarefa e não sabe lidar com aquilo, não sabe, quer ajudar sim, mas não sabe como ajudar, né? E aí, assim, eu vou passar para ti, para finalizar essa resposta. Só queria colocar a questão da escutativa, né? Que, assim, quando a gente vai fazer o acolhimento, a gente precisa ter uma escutativa. Não é só deixar a pessoa falar, e você, sei lá, você ser o que lá? Ser uma parede lá, então, né? Nossa organização precisa disso, tal, a tarefa de hoje é essa, né? Não é assim, né? As pessoas sentem, né? Fazer acolhimento não é isso, né? Escuta ativa é diferente disso. Eu tinha um livro, só que eu perdi o lugar que eu anotei, que era um livro que a gente usou, que eu usei na enfermagem, fiz saúde mental com ele, e que falava sobre essas características, né, da escutativa. Então, tem uma construção de vínculo, né, com as pessoas. Fico devendo, galera, depois eu passo isso para vocês. Mas a pergunta que eu acho que vai ajudar a gente a arrematar isso aqui, outra coisa, eu não estou acompanhando o tempo, porque eu estou só com o celular. Eu não sei se você viu o horário que a gente começou, se a gente está terminando, quantos minutos que a gente ainda tem. Você está acompanhando? Estaria para dar 1 hora por agora. Falta quantos minutos você tá com... Tem como olhar aí? Porque eu não tenho Exato, nada. Né? 16, mas é que eu não lembro o minuto exato que a gente começou. Mas aí, qualquer coisa, a gente, se vai cair, a gente já chama de novo, tá? Já puxa de novo a live, só esperar e já entrar de novo. A gente espera. Beleza. Tem uma pergunta aqui da Mari. É Mari. Oi, Mari. Ela fala assim: existe uma perspectiva realista para desconstruir essa ideia de meritocracia relacionada à saúde mental militante dentro das organizações, ou estamos fadados a produzir
toda essa construção social provocativa, hein? E aí depois ela traz não só não só a lógica da meritocracia, mas também essa lógica manicomial. Por favor. Fácil também. Disserte. Disserte, então. Bom, de novo, né? Como eu sou uma pessoa muito chata, porque eu sempre vou pegar as palavras e ficar falando. Tá acabando, eu vou te chamar de novo. A gente tem. Beleza, então. Só um pouquinho, gente. Aê! Deu certo? Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo e tô te vendo. Mas vamos retomar então, que estamos até com mais gente do que estava antes. Só entrem. Bom, a pergunta é, né, se tinha alguma maneira realista, de uma perspectiva realista, né, para desconstruir a ideia de meritocracia e a lógica manicomial dentro das organizações, ou se a gente está fadado a reproduzir, né, essa construção social. E aí eu já tinha começado falando que, como bom chato que eu sou, já vou pegando os termos em si, né, e vou batendo um pouco neles, né. A questão de realidade, eu já falei um pouco, né, uma narrativa sempre em disputa, e não no sentido metafísico da coisa, né, mas realidade não é uma coisa em si, é um conceito. Como tal, a gente precisa entender que coisas constituem esse conceito, que disputas existem na definição desse conceito. Então, a perspectiva realista, ela pode ser, sim, uma perspectiva desesperadora, porém promotora de mudança. A gente costuma usar realista como sinônimo de possível, de factível, né? Eu acho que tem que ser um pouco mais cuidadoso, isso que pode não parecer factível, mas ser realista. E pode ser realista e não parecer factível. E, enfim, toda a relação aí pode se misturar, exatamente. Todo conceito é uma pegadinha em alguma medida, né? A gente nunca vai chegar na verdade do conceito. A gente pode convencionar significados melhores, que sejam mais solidários, que sejam mais saudáveis, né? A nossa preocupação não tem que ser buscar a verdade do conceito, mas ao entender que ele é relação, que ele é convenção e que ele é arbitrariedade, como que a gente pode disputar essas narrativas, né? Isso para a militância é algo razoavelmente tranquilo. A gente sabe que o tempo inteiro que a gente está disputando é a narrativa. E buscando intervir no que a gente chama de realidade, que também é um grande ente abstrato para a militância, né? A gente fala, vamos intervir na realidade, tá, mas qual que é a parte da realidade que a gente não está intervindo, que o universo é esse que não é realidade, só a partir de um momento passa a ser realidade, né? Então tudo isso só para dizer, né, que falar em perspectiva realista já pode ser complicado por si só. Eu acredito, né, como talvez não poderia ser diferente considerando que eu sou militante, sou psicólogo, que a mudança é possível, né? Não tem como. Mais do que isso, né, estar fadado a reproduzir é dizer que existe uma essência, um destino, algo inevitável, imutável. Isso com certeza não existe, né? Mesmo não é que se piorar vai melhorar, mas num universo de possibilidades, uma delas pode ser melhorar depois de piorar. Ela não deve ser talvez a via que a gente disputa, na minha opinião. Não, vai chegar uma hora que vai piorar tanto, o capitalismo vai entrar numa crise tão fodida que daí agora vai dar boa. Na minha opinião, não vai. Não tem nada que aponte para isso. Nenhuma das maneiras como a gente se relaciona hoje, nenhuma das condições materiais de vida que estão dadas hoje permite a gente sequer flertar com essa ideia, e eu acho, honestamente, que não deveria nem se flertar com ela, né? Quando a gente está falando em piorar, a gente está falando de vidas sendo perdidas, e não de um piorar abstrato, né? Então, acho que já começa por aí. Agora, se a organização passa a tomar para si a saúde mental como algo que deve estruturar o seu planejamento, como algo que deve estruturar suas intervenções, aí sim a gente tem condições mais concretas, vamos usar aí essa metáfora, para questionar a lógica meritocrática, para questionar a lógica manicomial, né? O exercício psicológico é um exercício de questionamento, né? Não de respostas. Essa é uma confusão que se faz com muita frequência. A psicologia não tem a menor, ou pelo menos não vou usar boa psicologia, porque posso estar sendo arrogante, mas a psicologia mais comprometida com o bem-estar, ela tem uma preocupação muito mais de ensinar a pessoa a navegar as questões, e não de responder às questões, não de dar uma solução para o problema das pessoas. Óbvio que em dados momentos você precisa dar uma coisa mais, não, faça isso, faça aquilo, mas não porque isso responde uma questão, e sim porque isso às vezes é um passo na direção de encontrar elementos para responder essa questão, né? Então, o que as organizações precisam ser é provocadas. Elas estão num lugar de certeza de que não é
momento numa reunião de falar de saúde mental, não é preocupação da organização o quadro de sofrimento de cada um dos seus militantes. É isso que precisa ser quebrado para que a lógica meritocrática e manicomial comece a ser disputada. Só que é óbvio, não é só disso que depende, nós estamos falando do que são provavelmente aí das várias espinhas dorsais que o capitalismo tem, né, mais duas, a lógica manicomial e a lógica meritocrática. A estrutura inteira se organiza nisso, né? Combater isso é necessariamente entrar em confronto com um número muito grande de pessoas. E isso não pode ser feito sozinho de maneira nenhuma, entendeu? Não é um militante, uma pessoa que pode assumir essa tarefa. A partir do momento que a gente entende que a meritocracia não pode balizar a nossa organização, isso nos coloca em confronto com basicamente 90%, 99% da sociedade, que de alguma maneira ou sofrem por não se ajustar ou por querer perseguir esse ideal. Sim, e além do confronto com a sociedade, eu penso assim que também, nossa, tá vendo meu eco, também acaba se colocando em confronto direto com um consenso construído, né? Então, assim, hegemonizado, como você falou. Se a gente tá falando só por uma última parte, eu juro pra você, se a gente tá falando de convenções arbitrárias, né, o grupo já se constituiu em torno daquilo. Então, você criticar aquilo é criticar a identidade do grupo. É, em alguma medida, agredir a identidade do grupo. Como fazer isso com cuidado? Esse é o desafio. Grande desafio. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Sim. Manda bala. Sim. É assim, na verdade, não é só uma pergunta para você, é um questionamento, né? Assim, por quê? O que acontece? Hoje em dia, né, e com a pandemia e tudo mais, a gente tem diversas questões e direto, não só no meu trabalho, né, assim, como enfermeira, a gente acaba tendo que lidar com pessoas que foram gatilhadas, né, com pessoas que estão em sofrimento mental, e como a gente também é contra essa lógica, né, do deixar a pessoa lá separada e tudo mais, não dá para ninguém parar de sofrer dessa forma, né? Não existe autonomia nesse tipo de terapia, não sei nem se pode chamar de terapia, né? Meio equivocado. As pessoas falam muito sobre comunicação não violenta. Deve ter chegado a ti também já. Era uma questão minha também. E o que eu tenho, assim, que eu já consegui ver de pessoas usando a comunicação não violenta em determinados momentos. Gostei de algumas técnicas que são possíveis de você retirar ali e tudo mais, de entender melhor, né? Que sentimento é aquele, o que te leva a tratar de determinada forma. Mas o que me parece muito, as pessoas que eu vejo falando sobre comunicação não violenta, né, geralmente são coaches, e é uma galera que tem uma forma de lidar com as coisas muito... que promove a individualização. Então, assim, querida, o problema é seu, entendeu? Você lida com a sua raiva, com o seu ódio, entendeu? Quem sofreu, sei lá, a opressão foi você, então você precisa ser controlada, segurar... todos esses sentimentos, toda essa euforia e trabalhar a forma de se comunicar, porque você está sendo violenta, né, com as demais pessoas sagradas que estão aqui. Então, assim, eu tenho percebido uma certa insensibilidade quando as pessoas trazem a comunicação não violenta e vejo ela acabando... A primeira vez que eu vi, eu achei incrível, mas quando eu comecei a ver a aplicabilidade, né, em diversos lugares, eu comecei a perceber isso, né, que existe uma certa responsabilização das pessoas. Inclusive, já ouvi algumas críticas em relação à comunicação não violenta, trazendo ela numa perspectiva mais liberal, né, uma análise mais liberal, mais próxima da teoria liberal mesmo. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual que é a sua visão, o que você pensa, porque eu acho que é uma coisa que pode ajudar também. Quando a gente começa a fazer... sei nem se a palavra são grupos, a forma de conceituar, agora eu tô com medo de conceituar, tá?
a maneira correta de conceituar seja grupos terapêuticos, mas quando a gente começa a fazer algum diálogo, nessa tentativa mesmo de acolher, vamos dizer assim, existem certas dificuldades. Quando a gente se organiza na militância, existem conflitos, é claro que vai existir, sempre vão acontecer grandes conflitos, mas assim, como lidar com isso? Será que a resposta para esses momentos de embate é a comunicação não violenta? Né, assim, gente, a gente não combinou isso, eu já tinha essa dúvida, já tinha um tempo. Mate, Lucas. Mas eu acho que... Oi? Tu cortou bem o finalzinho. Eu falei assim, acho que tu é a pessoa certa para responder. Eu vou tentar. E até assim, né, pegando um pouco da provocação, né, de novo, a gente não tem conceito correto, né, o que a gente pode é convencionar conceitos mais benéficos para o grupo, assim. O principal disso aqui é justamente demonstrar como significados da nossa sociedade são convenções. Então, o que a gente disputa são as convenções, né, não os significados em si. Até porque eles não existem, porque isso implicaria numa essência. Eu tive uma experiência legal com a comunicação não violenta através de uma pessoa que eu conheci, que é da psicologia também, é militante, e faz isso de maneira mais séria. Mas como... Enfim, eu acho que uma coisa que é bem recorrente na militância é que tudo que a gente faz de maneira muito crítica. Por exemplo, eu faço psicologia, mas eu sou um crítico quanto mais da psicologia. Imagino que você na enfermagem faça o mesmo. Enfim, né, a gente Então, acho que esse é um primeiro ponto importante, né? Com certeza há uma apropriação, como sempre vai haver, né? A direita, o capitalismo, eles sempre disputam as nossas narrativas e transformam isso, ressignificam isso em algo que seja mais útil para eles, né? Você controla a narrativa, você controla o grupo, de um modo geral. Falando bem, assim, né, assim, mas se você controlar as convenções, você consegue ter um bom controle sobre o grupo. E isso você faz a partir da mídia, faz a partir da religião, faz a partir da própria psicoterapia. Quais narrativas são disputadas no ambiente psicoterapêutico? Isso é uma pergunta que as pessoas não costumam fazer, né? Geralmente porque estão em vulnerabilidade no ambiente terapêutico. Mas há narrativas em disputas no ambiente terapêutico. A psicoterapia é uma importantíssima agência de controle, uma agência de disseminação e propagação de discursos, de soluções, de caminhos, de questionamentos, né? Além disso, falei de religião, falei de psicoterapia, falei da mídia. Temos aí também a própria gestão governamental, né, os discursos das políticas públicas, os discursos da comunicação pública, a educação, obviamente, né, que não por coincidência é uma condição sine qua non para a meritocracia, né? Meritocracia e educação, como a gente as conhece, são indissociáveis, né, totalmente dissociáveis e absolutamente fundamentais para a manutenção do capitalismo, né? A educação no capitalismo e tem que ser meritocrática, porque senão você perde a sustentação ideológica do próprio sistema, né? E tudo isso é para dizer, de novo, né, da importância de disputar os conceitos. Comunicação não violenta, na minha opinião, ela tem que ser entendida como uma ferramenta, e como ferramenta ela sempre vai ter limitações. Quem usa a ferramenta pode usar melhor ou pior. Acho que essa é a principal preocupação aqui. Se a gente vai usar a partir de um ponto de vista crítico, do ponto de vista de acolhimento, eu acho que ela tem sim um papel interessante a ser desempenhado. Mas se ela é usada dessa maneira que você falou, daí ela está reproduzindo as relações como elas são lá fora. E, de novo, né, não é isso que a gente quer reproduzir dentro da organização. Se a gente só usa um nome bonito para daí reproduzir uma mesma prática dentro da organização, não interessa o nome da coisa, né? O que interessa é como ele acontece. É isso que você falou, não é comunicação não violenta. Eu, pessoalmente, eu gosto, porque é um termo mais da minha área, eu gosto mais do termo comunicação assertiva. Porque eu acho que a não violência, o termo a partir da negação, já me é problemático, assim. Não, tem momentos que a violência é necessária. Né? Exatamente. Eu fico muito assim, o que é violência? Né? Assim, é uma boa pergunta. Quem está sendo violento com quem? Né? Será que essa pessoa lida, né, como violenta, ela está respondendo alguma coisa, né? Aí a gente já entra na questão da reatividade e outras questões, né, que não tem como a gente não observar e não trazer para a mesa, né, para o debate. Costumar atribuir violência só a falar alto, a responder, isso de novo, né, sempre empurrar a interpretação
do sujeito para o indivíduo, e não para as relações. Né? Não para o que está se constituindo ali. Não é uma violência. Exatamente. Quantas pessoas foram muito violentadas simplesmente com o silenciamento? Isso, a falta da escuta, né? Tem uns termos, né, que a gente vê, que você falou da lógica coach, né, e, enfim, né, na pandemia a gente tá com os coaches do apocalipse aí a todo vapor, né, toda crise é uma oportunidade, tudo, né, sempre tem alguma coisa que dá para ser feito. Eu, pessoalmente, acho uma interpretação bastante liberal. É óbvio que a gente não pode também só se encolher na crise e achar que não dá para fazer nada, mas tem dias que sim, tem dias que é exatamente isso que precisa ser feito, tem dias que é exatamente o se encolher, chorar na posição fetal, falar puta merda, acabou o mundo mesmo, não sei o quê, e no outro dia você vai buscando, e aí a organização ela tem um papel mais importante ainda, na hora que o militante vai buscando alternativas para lidar com o seu sofrimento, a organização pode ter um papel fundamental, no sentido de apontar alguns caminhos, no sentido de ser um canal para onde esse militante consiga direcionar as suas angústias de maneira produtiva, não é um termo terrível, de maneira saudável, de uma maneira em que ele não se anule, de uma maneira em que ele não se sinta menos sujeito. Né? Acho que isso é mais importante do que produtividade, né? De como que essa pessoa se sente parte daquilo que ela está construindo, e não só alguém a responder a uma hierarquia, puxa vida, eu não consegui ler o texto, eu não consegui fazer a coisa, então já entra uma lógica de culpabilização, né? Não tem muito espaço para falar das dificuldades, não é isso que interessa, tem que fazer a tarefa, responsabilidade, tarará, e uma série de termos, né? Eu cansei de ouvir muito desses termos na militância, e quem já me ouviu falando sobre isso já não aguenta mais ouvir eu falando sobre isso, mas eu nunca perco a oportunidade de bater bastante em termos como empatia e resiliência. Eu tenho, assim, uma verdadeira ojeriza a esses dois termos. Favor, pode começar a fazer isso, porque teve algum comentário aqui sobre resiliência, não sei se você viu. Não vi, mas está no inconsciente coletivo, não, tô brincando. Não, por favor, traz isso pra gente. De novo, né, a mesma discussão que eu estou fazendo aqui, ela vai se repetir para todos os conceitos. Não tem um conceito certo ou errado de empatia e resiliência. Mas, quando a gente usa a palavra resiliência hoje em dia, qual é a narrativa que costuma ser expressada nela? Isso que nos interessa. É possível disputar essa narrativa? É interessante disputar essa narrativa? Cada vez que a gente olha para um conceito, é nesse sentido que a gente tem que olhar para ele, não no sentido de dizer é errado, é certo, é verdade, é falso. Mas, cuidado, todo conceito tem uma narrativa implícita nele. Que narrativa é essa? Essa narrativa nos interessa? A narrativa do aguentar as pancadas, porque é isso que nós vamos precisar para fazer a revolução? Será que é realmente isso que nos interessa? Eu, pessoalmente, gosto muito mais da analogia lá do avião, do colocar a máscara em você primeiro, depois os outros, do que, não, aguenta a porrada, aguenta pelos outros e só vamos, porque é isso que vai precisar, entendeu? Você não cuida dos outros sem se cuidar. Então não é de resiliência que a gente está fazendo, é de saber buscar cuidado, é de saber se relacionar com o sofrimento. Então essa ideia de ter que ser mais forte diante das pancadas, ela é muito bonita romanticamente. Mas na prática o que a gente vê é as pessoas quebrando e morrendo. E se afastando e pegando nojo de tal maneira da militância que pela resiliência ela quebra. Vale lembrar que a resiliência ela quer dizer mais flexibilidade, mas mesmo o que é muito flexível, uma hora racha, uma hora quebra. Então é um conceito que interessa, na minha opinião, deveria ser um conceito que a gente, se for para usar ele para disputar, e não para tornar ele como, não, a militância precisa ser resiliente, porque os tempos estão difíceis mesmo. E empatia talvez seja... Desculpa, pode falar. Não, termina. É que empatia eu acho que é um dos que eu mais me incomoda, assim, né? Porque a simples ideia de se colocar no lugar do outro já deveria ser um alerta gigantesco pra gente de que é balela, é cilada. Não existe se colocar no lugar do outro, né? Você se constrói no outro. Como é que você vai se colocar no lugar dele? Você é o outro, à mesma medida que o outro é você, entendeu? O que existe aí é reconhecer o lugar do outro. Existe um lugar do outro que não é o meu lugar. Ainda que eu me construa mutuamente com esse outro, tem um lugar que é só dele e um lugar que é só meu. Eu entendendo que o lugar do outro não precisa ser o meu lugar, ou seja, eu não vou me colocar nesse lugar, mas que existe um lugar que não é meu, nisso você reconhece o outro. E é isso que precisa, de reconhecimento, né? Não de se colocar no lugar do outro, é de reconhecer o outro, e nesse reconhecer o outro você se reconhece. Isso é muito mais interessante do que dessa lógica meio cristã de sentir a dor do outro, sentir o... que muitas vezes beira dó, piedade, enfim, e não necessariamente solidariedade. Eu quero garantir que o outro também tenha lugar.
e não me colocar no lugar do outro para entender o lugar dele. Não vai se colocar no lugar do outro, porque para se colocar no nosso já é bem difícil. Descobrir o nosso lugar leva a vida inteira e provavelmente a gente não vai descobrir, o que é muito bom. Mas, né, pressupor que vai conseguir se colocar no lugar do outro não faz sentido. Né? E é por isso que disputar as narrativas é importante, não só querer bater o martelo na narrativa certa. Entendeu? É entender que, por serem convenções, elas precisam ser reconstruídas, muitas vezes, subvertidas, ressignificadas. É uma disputa constante mesmo, e não só tomar um conceito como algo que a gente não deve usar de maneira nenhuma, por exemplo, como consideração não violenta, mas sim, ok, o que disso aqui, quais comportamentos que são descritos aqui que talvez valham a pena a gente pensar em como desenvolver na nossa organização. E essa é uma provocação muito mais interessante do que buscar a essência do significado. Eu gostei disso. Na sua fala, Lucas, eu lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar, eu acho importante. Eu estou dando uma olhada aqui nos comentários. O pessoal está gostando bastante. Daqui a pouco eu vou ler aqui para a gente poder encaminhar. Há, sei lá, umas 3 semanas mais ou menos, nessa coisa do Instagram e tudo mais, das redes sociais, uma indígena, Geni, depois eu posso passar até o arroba dela aí, ela é da psicologia também, está trabalhando o doutorado dela, e aí ela traz umas reflexões muito incríveis, sabe? E assim, é aquela coisa, né? Subverte tudo, traz um outro significado. Agora eu vou usar bastante, né, essa coisa do disputar as narrativas, a questão do conceito, que conceito é esse, como está sendo usado. Gostei disso, achei bem interessante. E assim, ela trazia o seguinte, muitas vezes nós somos vistos, né, ou as pessoas, né, em geral, não consigo me tirar desse lugar também, né, porque também estamos na sociedade, as pessoas são vistas como egoístas quando elas precisam de um tempo para determinadas demandas pessoais, né? Ela fez um texto incrível, maravilhoso, gente. Vocês têm que ir lá conferir o Instagram dessa maravilhosa. E aí ela trouxe a questão, exatamente essa questão, né? Do autocuidado. Né, o autocuidado, aquele autocuidado, não o que eu imponho, né, para o outro, de forma a responsabilizá-lo por qualquer coisa que aconteça na vida dele. Se, sei lá, se aconteceu, você está sofrendo problema, é porque você não sabe, né, praticar o autocuidado, a meditação resolveria, yoga, né, o que você faz de tal hora até tal hora, e esse tipo de discurso de narrativa. E aí ela vinha e falava assim, que essa forma de encarar a saúde individual como um egoísmo, ela precisava ser recolocada, rediscutida, né? E se você quer pensar como egoísmo, vamos pensar também como egoísmos bons e egoísmos ruins. Aí ela ia fazer uma conversa toda sobre os conceitos de egoísmo de Nietzsche e tudo mais. E no final das contas, o texto dela, né, toda aquela reflexão levava para quê? Se eu não consigo fazer o meu autocuidado, né? Se eu não consigo cuidar de mim mesma, eu não consigo cuidar do coletivo, né? Então, a saúde individual, ela faz parte da saúde do meu coletivo, porque não existe coletivo sem os indivíduos, né? O que é um coletivo se não um conjunto de indivíduos? Então, eu acho importante a gente trazer essa leitura, essa narrativa, vamos dizer assim, para ter para que fique claro, tanto para nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos e grupos, né, quanto para os nossos grupos, para as nossas organizações e para a militância, né, como um todo. Aí aqui, assim, o que eu queria te falar também, a galera veio, comentou muito, gente, comentaram muita coisa, chegaram aqui, essa responsabilização individual de ser resiliente, olhinhos virados, amo. Que mais? Também acho ruim essa perspectiva de violenta, entre aspas.
Minha psicóloga trabalha comigo com comunicação passiva, assertiva e agressiva. Alguém está relatando a vida. Importante dar espaço para as emoções, né? A galera achou bem importante trazer isso, está elogiando aqui. Aí depois falam assim, o mal da classe trabalhadora é a falta de resiliência, risos. A Mari trouxe outra que me incomoda, é a sororidade a qualquer custo. Tem que explorar isso aí também. É o sistema hegemônico que deturpa esses conceitos para manter-se, né? Mais uma análise importante ser trazida. Colocaram aqui, a Mari colocou aqui também, engraçado que todas levam para o mesmo caminho, de silenciamento de alguém, né? Então, ai, lindíssima, a Sara, maravilhosa, traz aqui pra gente, né? Descolonizar a saúde é urgente. Sim. Sim. Vou pegar um pouco o gancho também da tua última fala, né, que acho que é uma pergunta que é bem difícil de se fazer, e longe aqui de tentar dar qualquer resposta nisso, é o que é indivíduo. Acho que você falou, né, que a organização é um conjunto de indivíduos, enfim, mas quando qualquer definição que a gente for tentar para dar para o indivíduo, qual delas não passa pela relação com o outro? É possível conceituar ou compreender um indivíduo que não seja também o outro? Acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente pensar, né? Porque o se cuidar é cuidar do outro. Agora, o cuidar só do outro não é necessariamente se cuidar, entendeu? Inclusive, as linhas da psicologia vão se dividir em como isso pode ser patológico ou não, neurose, psicose, etc, etc, etc. Mas é bastante importante, né, a gente entender que não, pelo menos, né, o que eu defendo de modo geral é que não há indivíduo, há uma singularidade das relações. Há particularidades nas pontas das relações. Eu vou anotar esse negócio, peraí. A mais importante que o indivíduo é entender que as relações têm singularidades, têm particularidades do próprio organismo, obviamente, né? Esse organismo aí, produto da seleção natural, tem suas particularidades já de que organismo é esse que vai se relacionar com o outro, mas o conceito de indivíduo ele só faz sentido quando a gente coloca o outro na jogada. Porque senão, para que diferenciar? Qual é a função do conceito de indivíduo sem o outro? E daí, se coloca o outro na jogada, a pergunta persiste. Qual é a função do conceito de indivíduo? Será que realmente abandonar esse conceito implica em abandonar a singularidade do sujeito da relação? Acho que é uma pergunta pertinente, assim, para a gente também desmitificar um pouco o indivíduo. Né, e colocar ele no seu contexto, colocar ele sempre do seu ponto de vista. E isso faz até daí com que, por exemplo, teve um comentário que você falou, né, de que o pensamento hegemônico deturpa. A gente sempre tem que tomar cuidado para não criar entidades. Né? Não é um pensamento hegemônico que deturpa, né? São relações que deturpam. Que relações são essas? Qual é o nosso papel nessas relações? Onde que a gente está inserido? De que maneira a gente olha para elas? É muito comum na militância a gente criar entidades. Né? O capitalismo faz isso, o capitalismo faz aquilo, como se fosse uma coisa flutuando e as pessoas só se relacionam dentro dessa nuvem chamada capitalismo, neoliberalismo, enfim. Resgatar a singularidade das relações aí é justamente contextualizar esses pensamentos como sendo atualizados nas próprias relações, e não como algo, como um marioneteiro que só puxa cordinhas, né? As pessoas produzem e são produzidas nessas relações. Elas não são só agentes passivos nesse processo. Que elas façam isso tendo nitidez dos resultados ou não, elas produzem, reproduzem e são produzidas. Isso é mais importante talvez do que produzir, é entender que esse processo ele é necessariamente dialético. Né? Ao produzir, você é produzido. Não é uma etapa. Primeiro você produz e depois é produzido. Ao intervir no mundo, o mundo intervém em você. Então, ao intervir no outro, o outro intervém em você. Onde exatamente que serve o conceito de indivíduo aqui? Né? Acho que é uma questão, inclusive, que pode, de novo, né, ao disputar a narrativa do que é indivíduo, você promove ou não saúde. Nossa, é muito louco isso, porque assim, quando a gente estuda, e com certeza você já deve ter passado por isso, toda a questão no SUS, a questão da promoção da saúde e tudo mais,
tudo dentro do SUS é desenhado para indivíduo, família e comunidade. Né? Então, assim, a gente acaba usando a mesma linguagem, algumas coisas a gente já consegue fazer uma leitura assim, mais crítica, e eu acho muito pertinente também, porque quando você pensa nas singularidades das relações, quando você pensa na singularidade das relações, parece que a gente consegue ampliar, né? E muito mais, né? Acho que é muito mais abrangente, real. E aí eu parei aqui para fazer também uma leitura mais crítica, né? Indivíduos, famílias e comunidades, né? O que são famílias aqui, o que de resquício, né? A Sara trouxe aqui para mim a questão de descolonizar em toda uma questão cristã, de visão de família, o que é família de fato, né? Que relações são essas chamadas relações familiares, né? E como elas também falar delas e trazê-las, né, como algo único ou como algo, como que eu posso dizer, meu Deus? Trazer como algo que precisa ser padrão, que precisa acontecer, que precisa vigorar, não violenta também, né? Não é uma violência com outras pessoas. Eu não posso falar mais indivíduos, meu Deus, socorro. Pode. Só vamos disputar o conceito, não precisa abandonar todo o vocabulário também. Não, mas você entende, assim, como a gente consegue mudar e ampliar, porque se a gente parar para pensar na questão do nosso fazer saúde, né, hoje, do nosso fazer saúde, dentro do Sistema Único de Saúde, a forma mais avançada, mais revolucionária que a gente tem é a saúde da família e comunidade, né? E assim, mesmo essa forma ampla, avançada, incrível, né, que resolve muita coisa, ainda precisa, né, ser desenvolvida para a gente conseguir ter esse respeito das singularidades das relações. Nunca mais eu vou abandonar esse termo. E com certeza, onde isso vai estar mais avançado é nos espaços que, apesar de ainda evocarem conceitos como indivíduo, porque nós somos produtos, né, das nossas relações, então é óbvio que a gente nunca vai existir o desconstruído total, nem parcial, assim, sempre um pouquinho que a gente desconstrói já tá ótimo, né, porque é coisa pra caralho pra desconstruir, inclusive o uso, né, de alguns palavrões, enfim, né, é o tempo inteiro, só que, de novo, né, limitações, momentos, tudo isso, o que precisa ter é sempre estar em movimento. Né? Acho que isso é o mais importante. Né? O famoso só sente as correntes que o prende lá, quem se movimenta, deveria ser uma frasezinha assim, tatuada na testa de todo militante. Assim, né? Porque muitas vezes o que precisa é isso, é o movimento, é estar em movimento. Se você está em movimento, uma hora você encontra maneiras de construir saídas para aquilo. Só que, de novo, isso nunca vai ser individual. Não é falta de esforço, porque movimento aqui a gente não está falando de movimento cinético, né, de se deslocar de um ponto para o outro. Né? Tem N maneiras de se movimentar, N maneiras de intervir nesse eu-outro, né, e não nesse só eu ou só no outro. Ao intervir no outro também intervém em mim, ao intervir em mim eu também intervenho no outro. Sempre essa lógica. E esse outro aí a gente, né, ele é interessante que ele seja um outro compreendido como comunitário e não familiar ou individual. É um outro que está na rede de outras relações nas quais eu também vou acessar através dele ou não, enfim, aí vai depender da natureza da relação, né? Mas acho que é fundamental assim, né, que a gente repense tanto. É muito importante, por exemplo, para a esquerda definir quem é o sujeito revolucionário. E a mesma pergunta vale, mas por que o sujeito e não a comunidade revolucionária? Que tem um sujeito com determinadas características, é interessante realmente definir assim conceitualmente o sujeito revolucionário? Tem muita gente que vai dizer que sim, em alguma medida é óbvio que é, porque se você atualizar leituras de conjuntura, atualizar concepções de como disputar alguns grupos ou não, mas é disputar para dar tarefa, né? Tem que também pensar nisso daí, né? Disputar para quê? Óbvio que não é toda organização que faz isso, eu estou colocando aqui todo mundo no mesmo saco, como se todo mundo fosse um bando de
desgraçada aí na militância. Existem muitos grupos em todas as organizações que se preocupam ativamente com isso, mas infelizmente ainda não é um pensamento coletivo na esquerda. Não é algo que a esquerda compartilhe como sendo necessário. Cada um vai incidir nisso de maneiras diferentes a ponto de entender a quebra do militante como melhor do que ir para outra organização, por exemplo. Olha o tamanho da gente de uma coisa dessa. Sim, sim. Olha, a Sara trouxe um comentário aqui bem legal sobre isso. Sem falar da positividade do poder. Abrir mão disso pela desconstrução também tem limites. Então, assim, acho que a gente pode caminhar para a finalização da nossa live. Queria agradecer o pessoal, né, todo mundo que entrou, que participou ativamente. Quem gostou e acha que, sei lá, esse bate-papo, né, entre subverter e insurgência deva continuar, comentem aí, né? Tragam demandas. Queria mandar um grande beijo pro Thiago Ávila, que está acompanhando a gente também. A Cris. Ai, gente, são tantas pessoas lindas. Tem algumas pessoas que no Instagram não usam seus nomes, né? São outros nomes. Então eu não vou conseguir falar o nome de muita gente, né? Mas assim, a Cris tá aqui também. Gente, eu sou muito cega. Vocês estão vendo, fazendo assim e tal, tipo... Só que não dava pra usar o óculos aqui, senão ia ficar um reflexo horrível. A Eduarda também, o Thiago da Cunha, a Mari fez várias perguntas, super participou, maravilhosa. Galera, não vai dar pra falar todo mundo, claro que não ia dar. Vou passar a palavra pro Lucas, para ele fazer as considerações dele, né, que desde já quero agradecer muito, porque para mim foi inclusive construtivo fazer o debate, trazer um pouquinho da minha vivência, do meu olhar também, né, como enfermeira e tudo mais. Vamos lá, amigo. Não, com certeza, foi riquíssimo. Assim, geralmente essas conversas, quando acontecem, são dois psicólogos, né? Daí é muito importante, né, ter essa outra visão, esse outro olhar, a experiência também da construção disso na saúde pública. Eu sempre fico maravilhado em ouvir. Eu acabei me demandando mais para docência, mas aprendo horrores assim com os profissionais aí da saúde pública. Os meus professores que eram dessa rede também sempre foram os que mais me provocaram, assim. Acho que inclusive uma das minhas favoritas é uma enfermeira, né? A professora Janete aí me ensinou pra caramba na graduação. É alguém que eu tenho bastante carinho, assim. Espero que a gente consiga fazer isso cada vez mais frequentemente, né? E a partir também de demandas aí que apareçam da galera, acho que discutir a saúde, discutir como que isso atravessa as nossas relações, a construção da nossa identidade, da nossa coletividade também, né? Acho que o mais importante da identidade, a partir de tudo que a gente falou, né? Acho que é super massa, assim. Gostei demais também, quero agradecer demais aí a possibilidade de ter feito isso, né? Uma vontade já bem antiga, né? Ter espaços inter-organizações para discutir isso, conhecer como que as outras organizações pensam esse tema também. Espero que a gente possa envolver cada vez mais gente aí. Porra, foi um papo super massa, hein? Desculpa se eu falei demais, gente. Eu uso o relógio para me controlar, mas às vezes eu vou no calor do momento aí, só vai. Obrigadão a todo mundo que viu aí, fiquei bem feliz aí de ver a galera atenta e participando, muito, muito bom mesmo. Espero que a gente se encontre muitas outras vezes por aí. Eu também curti bastante, agradeço também a disponibilidade do Lucas, assim, quando surgiu a ideia e a gente começou a conversar, sempre muito pronto, né, para tudo. Às vezes o tempo da gente poder conversar, estruturar mais ou menos como que a gente ia fazer, que metodologia usar, e o tempo de um e o tempo da outra, né, aquela complicação, mas assim, no final deu tudo certo, né, a gente conseguiu estruturar. Sinceramente, acho que saiu melhor do que eu tinha pensado, né. Foi ótimo. Meu roteiro sumiu na hora, né, cheguei aqui do trabalho, não sei onde é meu roteiro, eu falei, não, eu sei o que eu vou falar, é só falar e vamos deixar fluir também. Quem sabe e deu faz tudo ao vivo. certo. Deu tudo certo. Assim, para a enfermagem, a questão do cuidado em saúde mental é uma questão muito séria,
né? Assim, toda a nossa organização de curso, ele gira muito em torno, né, do trato, da escutativa com as pessoas. E eu quero deixar aqui uma provocação para a gente ir embora, Lucas, que é sobre a questão da disponibilidade que a gente tem, né, de terapia aí no Sistema Único de Saúde para as pessoas, né, e sobre a questão que eu venho aí dessa semana de enfermagem, por que que os profissionais de enfermagem essas provocações, quero agradecer a sua participação, quero agradecer a toda a galera do Subverta que veio e participou com a gente, fez perguntas e tudo mais, e eu tô super feliz, adoro um bate-papo muito profissional sobre saúde e sobre saúde mental, meu xodó também. Legal. Valeu, gente. Obrigadão. Boa noite aí. Até a próxima. Espero que tenha o próximo. Também esperem.